Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Unidade Curricular de Manutenção Elétrica de Máquinas e Equipamentos. E vamos falar um pouquinho hoje sobre dispositivos eletromecânicos. Por que dispositivos eletromecânicos? Para a gente poder conhecer quais são os componentes que nós vamos estar utilizando, quais são os dispositivos e os tipos desses dispositivos que vamos usar para realizar a montagem de um quadro de comando de uma partida elétrica utilizando o motor. Então, essa é a necessidade. Esses dispositivos, eles se dividem em alguns grupos. Cada grupo tem uma particularidade, tem uma característica dele em relação ao tipo de trabalho que ele vai executar dentro do sistema, dentro da partida elétrica, seja no circuito de comando ou seja no circuito de força, ok? Bom, então é isso aí, vamos lá, pessoal. Componentes eletromecânicos são componentes responsáveis por realizar a proteção, a manobra e a sinalização de circuitos elétricos ou eletrônicos. Então, esses componentes, não todos, mas alguns deles, nós encontramos tanto em circuitos elétricos quanto em circuitos eletrônicos. Elétrico, seja ele predial ou industrial. Então, nós conseguimos trabalhar com os dois aí, determinados componentes, principalmente LEDs, botoeiras, botões, né? Então, a gente consegue encontrar vários deles aí por muitos tipos de sistemas, beleza? Bom, vamos dar continuidade. Aqui nós temos exemplos de alguns deles, olha só. São chaves seccionadoras, disjuntores, contatoras, buzinas, fusíveis de proteção, LEDs. E aí nós temos relés térmicos e botoeiras, sejam elas de emergência ou sejam elas para acionamento, pulsante ou com trava também. Bom, eles são divididos em três principais categorias, os de proteção, os de comando e os de sinalização. Primeiro vamos estar falando aí sobre os dispositivos de comando. Então, os dispositivos de comando são usados para realizar manobras que manipulam o funcionamento da carga instalada. Os mais utilizados são relés, botoeiras, contatores e chaves seccionadoras. Como assim dispositivos de comando? São esses caras que vão determinar qual a lógica do circuito. Então, a partir deles que eu consigo determinar qual comando, qual motor, qual botoeira, qual LED, quais componentes vão funcionar em determinados momentos. Então, eu consigo determinar isso, eu vou conseguir ligar um motor, dois motores, três motores de uma vez, se eles vão estar ligando em sequência, se eu vou ter uma botoeira para cada motor, para ligar, uma para desligar, ou a mesma, e assim por diante. Então, a partir desses dispositivos que eu consigo controlar todo o sistema. É utilizando eles que eu determino a lógica do circuito. E já é interessante nós começarmos a falar um pouquinho sobre lógica, que é a partir dela que eu consigo determinar qual o funcionamento do circuito. Então, lógica nada mais é do que o funcionamento adequado ao trabalho que vai ser realizado ali, utilizando os componentes de comando, os componentes de proteção e os componentes de sinalização para determinar o funcionamento adequado do meu sistema, seja com um, dois ou vários motores instalados. Dispositivo de comando, primeiro, relé, é usado para ligar ou desligar cargas como lâmpadas, LEDs, bobinas de contatores, válvulas, entre outros. E podem ser relé de sobrecarga, de auxílio, relé de fotoelétrico, relé de falta de fase e relé de tempo. Então, o relé ele é bem parecido com uma botoeira. A única diferença é que ele é acionado indiretamente. Então, é mandado uma carga para ele e essa carga que vai executar o serviço de acionamento do relé. Então, por exemplo, uma lâmpada para a gente poder ligar ela, nós apertamos um botão, ou seja, um interruptor, e esse interruptor que vai liberar sinal, vai liberar corrente para essa lâmpada ligar. Já com o relé, eu tenho um sistema indireto. Então, eu aciono o interruptor vai liberar a corrente para chegar no relé e do relé que eu vou conseguir controlar a minha lâmpada, ou no caso, o meu motor. Mas quais seriam as vantagens? Vantagem é que eu tenho uma possibilidade maior de lógicas para trabalhar com relé. Eu consigo um aumento maior aí
eu consigo um aumento no número de lógicas disponíveis quando eu trabalho com relés. Eles me dão essas possibilidades. Outra quantidade de contatos, sejam eles abertos ou sejam eles fechados, que eu tenho disponíveis no relé. E também questão de tensão e corrente que eu posso utilizar com ele, controle com ele. Então, algumas correntes, alguns valores de tensões, eu não posso estar utilizando um simples botão para poder fazer o controle. Eu preciso do relé que eu consigo uma proteção. Esses relés, eles podem ser acionados de algumas formas também. Então, eu tenho várias formas de acionamento. Uma delas é com um envio de corrente, como foi o exemplo com o interruptor, que é o relé auxiliar. Também posso ter aí um acionamento por iluminação. Então eu tenho um relé que ele é acionado pela luz solar. Quando ele recebe esse sinal, ele libera corrente para a força, né? Ele pode receber ou ele pode também não receber. Isso é que vai determinar se ele vai ser acionado ou não. Então tem das duas formas aí. Relé de tempo, relé de falta de fase, então eu consigo controlar um tempo, consigo trabalhar com temporizadores, consigo acionar ou desacionar um sistema, questão de segurança com relé de falta de fase. Então é dessa forma que ele trabalha. Mas como que ele funciona? Quando uma corrente circula pela bobina, é gerado um campo eletromagnético que atrita uma série de contatos que fecham ou abrem os circuitos. Então nada mais é do que uma bobina que vai puxar ou não aí os contatos que eu vou estar utilizando para controle dos meus dispositivos. Então esse aqui, aqui é o relé. Nós temos vários deles aí em vários sistemas. Nós utilizamos eles também na área automobilística, por exemplo, para seta. Então a seta de carro ou moto, nós utilizamos esse carinha aí para poder fazer com que ela pisque. Então é jogada uma corrente na bobina dele e aí ele fecha. Ele energiza essa bobina e fecha o contato. Quando para de receber a corrente, ele libera aquele contato, ele abre ele. Então fica nesse abre e fecha, ligando e desligando a seta aí do fio da moto ou do carro, ok? Outro dispositivo que nós temos aí são as botoeiras. São dispositivos de comando usados para acionar ou desligar cargas manualmente, lógico. Então nós temos aí o relé que faz aquele sistema indireto e a botoeira que faz ele direto. Pode ter ele pode ter várias cores, então consigo trabalhar com cores variadas para ele, e também eu consigo trabalhar com alguns sistemas de acionamento diferentes. Então eu posso ter ela manual, ou posso ter ela manual pulsante e posso ter ela manual com trava. São duas formas aí diferentes. Olha só alguns exemplos aqui, Então tem botoeira pulsante com algumas cores. Aqui também tem essa aqui que vem na mesma, então ela é para ligar e desligar. Ela com trava, que é esse modelo aqui, e temos ela aqui, que é a botoeira de emergência, uma botoeira com trava também, só que indicada para utilização em momentos de emergência apenas. Olha só outros exemplos dessas botoeiras. Então são formas de trabalhar com acionamento aí manual e direto de dispositivos. E as botoeiras são pulsante NA ou normalmente aberta, pulsante NF ou normalmente fechada. Tenho ela com trava também, tanto NA quanto NF, ou seja, aberta ou fechada. E a botoeira de emergência tem uma simbologia especial. Então olha só, simbologia da botoeira pulsante, seja ela aberta ou fechada. Essa aqui é como se fosse um Ezinho aqui, seguido de uma barrinha encaixando no símbolo de contato auxiliar. Então ela completa o simbologia da botoeira, ok? Ela tem a numeração 13 e 14 para aberta e a numeração 11 e 12 para ela fechada. Lembrando que isso aqui é sequência, então é sequencial, ou seja, então 11 e 12 fechada, eu vou ter o 21, 22, o segundo contato fechado e assim sucessivamente, a mesma coisa para ele aberto também. Botoeira com trava, então tem aí essa outra simbologia aqui, ela tem essa simbologiazinha aqui, sendo uma cobrinha, um S também, seguida da mesma barrinha, encontrando o contato auxiliar.
numeração a mesma, também sequencial. O NF é a mesma simbologia com a numeração 11. E a botoeira de emergência, ela tem essa aqui, o Ezinho, com a barrinha tracejada, na verdade, e um sinalzinho de trava aqui nesse contato, encontrando o contato fechado. Porque a botoeira de emergência, ela vai liberar a passagem sempre. A partir do momento que eu pressiono, ela tem o objetivo de interromper a passagem da corrente. Então, normalmente ela vai ser fechada sempre, ok? Olha só, funcionamento interno. Então, botão sem repouso, sem acionamento, em repouso, né? Então, eu tenho o botão tipo Melo aqui, um exemplo. Tem os contatos fechados e os contatos abertos. Então, fechado está liberando corrente aqui, passando. Então, conecta um cabo aqui, outro aqui vai liberar. Aberto, conecta um cabo aqui, outro aqui, está interrompendo o sistema. A partir do momento que é pressionado, então esse sistema todinho aqui, ele vem para baixo. O que estava fechado, ele é aberto. O que estava aberto fica fechado. Então, ele alterna entre o aberto e fechado. A NR26 e a NR12 especificam cores para a padronização desses elementos. Então, são distribuídos da seguinte forma. Então, tem o vermelho aí, cada cor tem uma função, uma atividade adequada. Então, o vermelho ele serve para parar, desligar ou botoeira de emergência. O amarelo, iniciar um retorno ou eliminar uma condição perigosa. Verde ou preto, ligar ou realizar a partida. E branco ou azul, qualquer função diferente das anteriores. Se eu necessitar de uma outra função que não seja alguma dessas ali, das funções do vermelho, amarelo, verde ou preto, eu utilizo o branco ou azul, ok? Nós temos então também as contatoras, os contatores, eles são de dois tipos. Primeiro eu tenho o contator de potência e o contator auxiliar. Os de potência são usados para seccionar as fases dos motores trifásicos. Então, contato de potência, contator de potência, são utilizados para controle do circuito de força, ou seja, controlar o motor, controlar o que vai executar o trabalho. Já o contator auxiliar, ou contator auxiliar, é usado para seccionar a fase do circuito de comando das partidas de motores. Ou seja, controla todo o circuito de comando do sistema de força, do circuito de força. Então, contato auxiliar controla o comando, controla a lógica. Contato de potência controla o trabalho. Então, olha aqui, nós temos o contato de potência e o contato auxiliar. Essas são as bobinas, olha só. Contator de potência, ele tem a mesma simbologia da bobina que o contato de auxiliar, contator auxiliar. Agora os contatos aqui vão alterar. Então tem contato 1, entrada, 2 saída, 3 entrada, 4 saída, 5 entrada, 6 saídas. Esses são os contatos do contator de potência. E aqui eu tenho um contato auxiliar para esse contator de potência aqui, 13, 14. Então vai entrar fase, 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 sair fase, fase, fase. E aí aqui eu tenho o contator auxiliar, com a mesma bobina aqui, só que os contatos que mudam. Então eu tenho o contato auxiliar 13, 14 aberto, contato auxiliar 21, 22 fechado, contato auxiliar 33, 34 aberto e o 41, 42 fechado, ok? E eles ficam alternando aí. Posso ter os dois no mesmo? Posso sim. Eu posso encaixar esse cara, eu posso encaixar ele aqui também. Aumentar a quantidade de contatos auxiliares num contator de potência, sem nenhum problema. Tem de várias marcas diferentes, cada um com as suas características. Olha só como é que funciona. Então tem uma bobina aqui, que a hora que passa uma corrente por ela, ela puxa essa barrinha eletromagnética aqui, essa barrinha magnética aqui, né? Essa liga de ferro, e puxa ele e fecha os contatos. Olha só, contato aberto, quando puxa ele fecha. Desenergizou, ele sobe aqui e abre os bornes, beleza? Nós temos aí também a chave seccionadora. É usada para energizar e desenergizar os equipamentos e máquinas industriais. Funciona como chave geral do painel de comando da máquina. Então, a chave seccionadora, essa pecinha aqui, esse componente aqui, ela funciona como uma chave liga e desliga, só que para sistemas de força trifásico. Então, eu trabalho com 3 fases nela. Ela passa 3 fases e controla 3 fases. Diferente do interruptor, que passa apenas uma fase, por ela eu vou estar passando 3 fases ao mesmo tempo, controlando a máquina.
ela serve tanto como sistema de segurança quanto chave geral no quadro de comando da máquina, porque eu consigo ter esse controle maior do equipamento e também eu consigo fazer um sistema de bloqueio com ela. A partir desse orifício aqui, ó, consigo passar um cadeado e assim trancar esse equipamento, impedindo que ele seja energizado novamente. Essa é a simbologia dela. Então nós temos aqui a simbologia de um motor do sistema de trava. Olha só, o Szinho nós temos aqui, seguido de simbologia de trava, encaixado, ligado a todos os outros 3 contatos. 1, 3, 5 a entrada, 2, 4, 6 saídas. E nós temos aí o temporizador também como dispositivo de comando. Como o próprio nome já diz, o temporizador tem a função de contar o tempo. Então, eletronicamente, ele vai contar o tempo de energização ou desenergização, depende do tipo de temporizador. Nós temos 2 tipos, que é o on delay e o off delay. Então, o on delay, ele é um temporizador simples que atrasa o processo de ligar. Então, a partir do momento que ele recebe um sinal na entrada, ele começa a contagem de tempo e depois que esse tempo finaliza, ele libera o sinal na saída. Por isso que chama on delay. Então, ele atrasa o processo de ligar o componente. O off delay, ele recebe um sinal na entrada e energiza de imediato a saída. Quando a entrada é desenergizada, ele permanece ligado à saída, ou seja, permanece chegando corrente lá no dispositivo, chegando na alimentação do dispositivo por um determinado tempo. Após o fim desse tempo, ele é desenergizado. Então é como se ele tivesse uma bateria interna ali para poder manter o dispositivo ligado. Então esses são os 2 tipos que nós temos, o on delay e o off delay, ok? Olha só, esses aqui são os temporizadores aí. Cada um com uma característica. Então eu tenho várias marcas e também a questão da diferença entre o on delay e o off delay. E aí aqui eu tenho a simbologia. A simbologia ele tem essa aqui para o temporizador ativado na energização e esse aqui para o temporizador ativado na desenergização. Então esses são os contatos do ativado na energização, esse cara aqui com a meia-lua para dentro e esse aqui com a meia-lua para fora. Então essa é a diferença dos 2, ok? Lógico também na bobina. Então esse aqui é a bobina do energizado ativado na energização e esse é a bobina do ativado na desenergização, toda fechada, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os dispositivos de proteção. Então nós temos aí alguns dispositivos de proteção que nós vamos estar trabalhando, nós vamos estar utilizando. Antes de trabalharmos com os dispositivos de proteção, vamos falar um pouquinho sobre alguns problemas comuns que nós encontramos nos motores trifásicos e que esses dispositivos irão solucionar. Então, a partir disso aí eu consigo determinar qual o melhor dispositivo e qual a combinação melhor para esses dispositivos. Então nós temos o primeiro, sobre queda de tensão, desequilíbrio ou falta de fase. Causa um aumento da corrente absorvida pelo circuito. Então quando um desses problemas aí acontece no motor trifásico, na partida, ele vai causar um aumento de corrente no circuito e assim danificando o motor, caso não haja a proteção. Então eu tenho que encontrar um dispositivo que vá suprir essa necessidade, que a hora que essa corrente começar a aumentar, ele venha desarmar todo o meu circuito e proteger o meu sistema. Outro problema também é o curto-circuito, pode ser de intensidade muito alta. Portanto, se não é devidamente controlado, pode causar danos aos componentes do circuito. O curto-circuito nada mais é do que um alto pico, muito rápido esse pico de corrente e tensão ali no meu motor, causando assim uma queima de componentes. Eu tenho que encontrar um dispositivo que venha a ser desabilitado no momento que ele perceber esse curto-circuito. E eu também tenho a questão do rotor bloqueado, sobrecarga momentânea de origem mecânica. Então o rotor bloqueado também aumenta o nível de corrente, ou seja, o motor vai precisar de mais força para poder quebrar aquela inércia, mas se ele não conseguir quebrar, vai só aumentando. E isso aí chega a um ponto que venha queimar, danificar todos os componentes daquele sistema. Isso aí
na maioria das vezes, é de origem mecânica. Então, sempre vou encontrar um motor com rotor bloqueado, será problema mecânico para ser resolvido, ou uma correia tensionada demais, ou uma alta carga no eixo dele, no rotor dele, e assim por diante. Dispositivos de proteção são usados para garantir a proteção do motor, quanto dos outros componentes também que são instalados no circuito. Os mais usados são fusíveis, relés térmicos, disjuntor motor e disjuntor termomagnético. Vamos falar um pouquinho sobre eles aí. Então, primeiro são os fusíveis. Eles são destinados à proteção elétrica, serve para interromper ou desligar o circuito e proteger a instalação elétrica, principalmente no caso de curtos-circuitos ou também no caso de uma sobrecarga de longa duração. Então, ele é indicado para curtos-circuitos, porque sobrecarga de longa duração é utilizado outro tipo de dispositivo. Ele é um elo de ligação onde a corrente passa e quando ela se aquece, ela passa do nível especificado ali, do valor especificado, ela acaba por romper aquele filamento, nós chamamos de filamento, e assim interrompe o sistema. É um sistema automático aí de interrupção. Olha só o exemplo dele aqui, ó. Então, nós temos alguns modelos aí diferentes, cada um tem uma especificação, nível de corrente já pré-estabelecido. Esse aqui é um dos mais conhecidos, nós vemos em carros e motos aí, mas nós também temos outros modelos, principalmente esses aqui, ó. Eles são indicados para alta tensão, então nós utilizamos esses aqui. Qual a diferença? Basicamente, questão de construção. Tem esse aqui de vidro com filamento simples, né? E extremidades metálicas. Já esse aqui, ele tem as extremidades metálicas, mas ele é construído em cerâmica e interno ele tem um filamento que é rodeado por areia, uma areia especial. Isso aqui é onde esse cara irá encaixar, então a partir disso aqui que a gente consegue montar ele. Nós temos outros modelos também de fusíveis, por exemplo, esse aqui é o fusível tipo faca, que é esse mesmo modelo aqui, e assim por diante, cada um especificado para um tipo de corrente, um tipo de tensão diferente. A simbologia dele é essa aqui, tanto para comando quanto para força. Então, de acordo com a NBR 12523 ou a IEC 60617-7, nós utilizamos essa aqui, a simbologia para fusíveis de proteção. O relé térmico ou relé de sobrecarga, né, são dispositivos de proteção que irão desenergizar o circuito e proteger o motor no caso de uma corrente acima dos limites que o motor foi projetado, ou seja, uma sobrecarga. Então, como a gente falou, fusível, ele é destinado para curto-circuito, mas também consegue proteger um sistema quando ocorre uma sobrecarga, só que tem que ser uma sobrecarga de longa duração. Já o relé térmico, ele é destinado à sobrecarga. Então, quando há uma sobrecarga, ele já desarma de imediato. Então, seria esse aqui o dispositivo que nós conhecemos aí como relé térmico. Ele tem aqui um sistema de ajuste da corrente, olha só. Então, consigo regular o valor da corrente que eu vou estar utilizando. Os bornes de entrada de força e contatos auxiliares, aqui também. Tem um sistema de reset manual, um trabalho de teste manual aqui para a gente também, ok? Olha só outro exemplo dele aqui. Então, ele tem alguns modelos, algumas especificações de acordo com o fabricante. Aqui ele já está instalado, nós podemos observar que essa aqui é uma contatora, olha só, e ele já vem instalado na contatora. Então, entra na contatora, a força sai da contatora direto para o relé e do relé que vamos montar ele no motor, conectar no motor. Então, nós podemos observar essa ordem lógica aqui, ok? E essa aqui é a simbologia dele. Nós temos aí a simbologia, todas duas com o contato auxiliar normalmente fechado para poder desarmar o circuito de comando e desligar o motor. E a diferença da NBR 12523 para a 60617-7. Então, na NBR, ela é virado para a esquerda e na IEC é virado para a direita. Então, tem essa diferença aí das duas, ok?
O disjuntor motor, ele também protege aí contra curto-circuito e também protege contra sobrecarga. Então ele é um componente mais completo, podemos dizer assim. Como assim? Ao invés de utilizar um fusível e um relé térmico, eu posso utilizar apenas o disjuntor motor. Então ele consegue fazer o trabalho dos dois. Ele oferece uma proteção eficiente, pois incorpora as funções do disjuntor termomagnético, do relé térmico e do fusível em um mesmo componente. Então olha só, esse cara aqui, ó, eu consigo fazer a proteção dele, só com ele, eliminando todos aqueles outros três dispositivos de proteção. Então, utilizando ele, eu consigo fazer o trabalho. Olha só alguns exemplos dele aí. Então, ele tem os contatos de entrada de força, 1, 3, 5, aqui embaixo também, o 2, 4, 6, e tem alguns já vem com o contato auxiliar instalado nele também. Outros eu tenho que colocar um sistema, um bloco adicional, um bloco auxiliar. Aqui nós temos a simbologia dele, com o contato auxiliar aqui, normalmente fechado, visto que quando armado ele tem que desarmar, aí, quando ele é acionado, ele tem que desarmar o sistema. Essa é a norma segundo a IEC 60617-7. Então nós temos aqui os três contatos de entrada de força, os contatos de entrada de força aqui, ó, 3. Temos o sistema de acionamento dele aqui, ó, que é esse aqui. E temos aí os dois sistemas de medição, de identificação do curto-circuito ou da sobrecarga. Então, nós temos aqui essa simbologia que indica análise de sobrecarga e análise de curto-circuito. E aqui são as saídas desse elemento. Então, tudo isso aqui, esse componente todinho aqui, é apenas o disjuntor motor. E por fim temos o disjuntor termomagnético. São disjuntores disponíveis destinados à proteção de instalações elétricas contra curtos-circuitos e também contra sobrecargas de longa duração. Ele é indicado para curto-circuito. Então, quando eu utilizo o fusível, eu não utilizo o disjuntor termomagnético. Quando eu utilizo o disjuntor termomagnético, eu não utilizo o fusível. Então, eu tenho essa possibilidade aí. Quando eu utilizo um dos dois, ou fusível ou disjuntor termomagnético, obrigatoriamente eu tenho que utilizar o relé térmico para proteção contra sobrecargas. Ou eu posso utilizar simplesmente o disjuntor motor no lugar desses três componentes, de um dos três componentes aí. Eles podem ser classificados de acordo com o número de polos. Então eles podem ser monopolares, bipolares, tripolares e tetrapolares. Então nós temos aqui, ó, esse aqui ele é um tetrapolar, tem 4 bornes. Esse aqui também, esse aqui, ele é um monopolar, então ele tem, cada um aqui é um disjuntor diferente, é uma entrada diferente. Aqui nós temos o monopolar, o bipolar e o tripolar, então são para fases. Qual a diferença do que tem tripolar para o tetrapolar? Simplesmente que eu consigo trabalhar com um neutro também nesse dispositivo. Então aqui, ó, tem o monopolar, uma fase, 2 fases, 3 fases e o neutro. E essa aqui é a simbologia, de acordo com a NBR 125-23, essa aqui é a simbologia dele, e de acordo com a IEC 60617-7, essa aqui é a simbologia dele, que é bem parecida aí com o disjuntor motor. E agora vamos para os dispositivos de sinalização. Então nós temos aí a sinalização visual, são usadas lâmpadas e ou LEDs. De acordo com a NBR 26 e a NBR 12 são utilizadas cores para a padronização desses elementos. Então, da mesma forma das botoeiras, nós também utilizamos cores para identificação e padronização de cada uma dessas lâmpadas ou LEDs aí. Então, olha só, essa aqui é a simbologia desse LED ou da lâmpada. Então, a entrada, uma circunferência com um X no centro. Sinalização, nós temos o vermelho para a máquina operabilizada, verde para a máquina pronta para operar, vermelho piscante ou alaranjado indica falha, o amarelo indica situação importante sem perigo e o azul comando remoto ou preparação de máquina. E para a sinalização sonora, nós temos o componente que conhecemos como buzzers ou buzina. Então, quando nós trabalhamos com componentes que têm alguns dispositivos em locais
que tem uma dificuldade maior, ou seja, tem uma difícil visualização, é utilizado esses buzzers, essas buzinas, para mostrar quando há uma situação, seja ela de emergência ou não. Então, esse aqui é o dispositivo buzina e essa simbologia, olha só, a buzina é essa aqui que é a simbologia, ok? Bom, esses são os dispositivos eletromecânicos mais conhecidos, são os que nós vamos estar utilizando. Lógico que há outros também, mas com uma especificidade maior e que a gente vai conhecer ao longo do caminho. Espero que vocês tenham tirado proveito dessa aula. Obrigado pela atenção e paciência de vocês e até a próxima. Dispositivos de proteção são usados para garantir a proteção do motor, quanto dos outros componentes também são instalados no circuito. Os mais usados são fusíveis, relés térmicos, disjuntor motor e disjuntor termomagnético. Vamos falar um pouquinho sobre eles aí. Então, primeiro são os fusíveis. Eles são destinados à proteção elétrica, serve para interromper ou desligar o circuito e proteger a instalação elétrica, principalmente no caso de curtos-circuitos ou também no caso de uma sobrecarga de longa duração. Então, ele é indicado para curtos-circuitos. Para sobrecarga de longa duração é utilizado outro tipo de dispositivo. Ele é um elo de ligação onde a corrente passa e quando ela se aquece, ela passa do nível especificado ali, do valor especificado, ela acaba por romper aquele filamento, nós chamamos de filamento, e assim interrompe o sistema. É um sistema automático aí de interrupção. Olha só o exemplo dele aqui, ó. Então, nós temos alguns modelos aí diferentes, cada um tem uma especificação, nível de corrente já pré-estabelecido. Esse aqui é um dos mais conhecidos, nós vemos em carros e motos aí, mas nós também temos outros modelos, principalmente esses aqui, ó. Eles são indicados para alta tensão, então nós utilizamos esses aqui. Qual a diferença? Basicamente, questão de construção. Tem esse aqui ele de vidro com filamentos simples, né? E extremidades metálicas. Já esse aqui, ele tem as extremidades metálicas, mas ele é construído em cerâmica e interno ele tem um filamento que é rodeado por areia, uma areia especial. Isso aqui é onde esse cara irá encaixar, então a partir disso aqui que a gente consegue montar ele. Nós temos outros modelos também de fusíveis, por exemplo, esse aqui é o fusível tipo faca, que é esse mesmo modelo aqui, e assim por diante, cada um especificado para um tipo de corrente, um tipo de tensão diferente. A simbologia dele é essa aqui, tanto para comando quanto para força. Então, de acordo com a NBR 12523 ou a IEC 60617-7, nós utilizamos essa aqui, a simbologia para fusíveis de proteção. O relé térmico ou relé de sobrecarga, né, são dispositivos de proteção que irão desenergizar o circuito e proteger o motor no caso de uma corrente acima dos limites que o motor foi projetado, ou seja, uma sobrecarga. Então, como a gente falou, fusível, ele é destinado para curto-circuito, mas também consegue proteger um sistema quando ocorre uma sobrecarga, só que tem que ser uma sobrecarga de longa duração. Já o relé térmico, ele é destinado à sobrecarga. Então, quando há uma sobrecarga, ele já desarma de imediato. Então, seria esse aqui o dispositivo que nós conhecemos aí como relé térmico. Ele tem aqui um sistema de ajuste da corrente, olha só. Então, consigo regular o valor da corrente que eu vou estar utilizando. Os bornes de entrada de força e contatos auxiliares, aqui também. Tem um sistema de reset manual, um trabalho de teste manual aqui pra gente também, ok? Olha só outro exemplo dele aqui. Então, ele tem alguns modelos, algumas especificações de acordo com o fabricante. Aqui ele já está instalado, nós podemos observar que essa aqui é uma contatora, olha só, e ele já vem instalado na contatora. Então, entra na contatora, a força sai da contatora direto para o relé e do relé que vamos montar ele no motor, conectar no motor. Então, nós podemos observar essa ordem lógica aqui, ok?
E essa aqui é a simbologia dele. Nós temos aí a simbologia, todas duas com o contato auxiliar normalmente fechado para poder desarmar o circuito de comando e desligar o motor. E a diferença da NBR 125.23 para 60.61.7/7. Então, na NBR, ela é virado para a esquerda e na IEC é virado para a direita. Então, tem essa diferença aí das duas, ok? O disjuntor motor, ele também protege aí contra curto-circuito e também protege contra sobrecarga. Então, ele é um componente mais completo, podemos dizer assim. Como assim? Ao invés de utilizar um fusível e um relé térmico, eu posso utilizar apenas o disjuntor motor. Então, ele consegue fazer o trabalho dos dois. Ele oferece uma proteção eficiente, pois incorpora as funções do disjuntor termomagnético, do relé térmico e do fusível em um mesmo componente. Então, olha só, esse cara aqui, ó, eu consigo fazer a proteção dele, só com ele, eliminando todos aqueles outros três dispositivos de proteção. Então, utilizando ele, eu consigo fazer o trabalho. Olha só alguns exemplos dele aí. Então, ele tem os contatos de entrada de força, 1, 3, 5, aqui embaixo também, o 2, 4, 6, e tem alguns já vem com o contato auxiliar instalado nele também. Outros eu tenho que colocar um bloco adicional, um bloco auxiliar. Aqui nós temos a simbologia dele, com o contato auxiliar aqui normalmente fechado, visto que quando armado ele tem que desarmar, e quando ele é acionado, ele tem que desarmar o sistema. Essa é a norma segundo a IEC 60.61.7/7. Então nós temos aqui os três contatos de entrada de força, os contatos de entrada de força aqui, ó, 3. Temos o sistema de acionamento dele aqui, ó, que é esse aqui. E temos aí os dois sistemas de medição, de identificação do curto-circuito ou da sobrecarga. Então, nós temos aqui essa simbologia que indica análise de sobrecarga e análise de curto-circuito. E aqui são as saídas desse elemento. Então, tudo isso aqui, esse componente todinho aqui, é apenas o disjuntor motor. E por fim temos o disjuntor termomagnético. São disjuntores disponíveis destinados à proteção de instalações elétricas contra curtos-circuitos e também contra sobrecargas de longa duração. Ele é indicado para curto-circuito. Então, quando eu utilizo o fusível, eu não utilizo o disjuntor termomagnético. Quando eu utilizo o disjuntor termomagnético, eu não utilizo o fusível. Então, eu tenho essa possibilidade aí. Quando eu utilizo um dos dois, ou fusível ou disjuntor termomagnético, obrigatoriamente eu tenho que utilizar o relé térmico para proteção contra sobrecargas. Ou eu posso utilizar simplesmente o disjuntor motor no lugar desses três componentes, de um dos três componentes aí. Eles podem ser classificados de acordo com o número de polos. Então, eles podem ser monopolares, bipolares, tripolares e tetrapolares. Então, nós temos aqui, ó, esse aqui, ele é um tetrapolar, tem 4 bornes. Esse aqui também, esse aqui, ele é um monopolar, então ele tem, cada um aqui é um disjuntor diferente, é uma entrada diferente. Aqui nós temos o monopolar, o bipolar e o tripolar, então são para fases. Qual a diferença do que tem tripolar para o tetrapolar? Simplesmente que eu consigo trabalhar com um neutro também nesse dispositivo. Então aqui eu tenho monopolar, uma fase, 2 fases, 3 fases, 3 fases e o neutro. E essa aqui é a simbologia, de acordo com a NBR 125.23, essa aqui é a simbologia dele, e de acordo com a IEC 60.61.7/7, essa aqui é a simbologia dele, que é bem parecida aí com o disjuntor motor. E agora vamos para os dispositivos de sinalização. Então nós temos aí a sinalização visual, são usadas lâmpadas e ou LEDs. De acordo com a NBR 26 e a NBR 12 são utilizadas cores para a padronização desses elementos. Então, da mesma forma das botoeiras, nós também utilizamos cores para identificação e padronização de cada uma dessas lâmpadas ou LEDs aí. Então olha só, essa aqui é a simbologia desse LED ou da lâmpada. Então, a entrada, uma circunferência com um X no centro.
Sinalização, nós temos o vermelho para a máquina operando energizada, verde para a máquina pronta para operar, vermelho piscante ou alaranjado indica falha, o amarelo indica situação importante sem perigo e o azul comando remoto ou preparação de máquina. E para a sinalização sonora, nós temos o componente que conhecemos como buzzers ou buzina. Então, quando nós trabalhamos com componentes que têm alguns dispositivos em locais que tem uma dificuldade maior, ou seja, tem uma difícil visualização, é utilizado esses buzzers, essas buzinas, para mostrar quando há uma situação, seja ela de emergência ou não. Então, esse aqui é o dispositivo buzina e essa simbologia, olha só, a buzina é essa aqui que é a simbologia, ok? Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção e paciência de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. E aí, tchau, tchau.